todos vocês a graça e a paz de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, bem antes de Cristo, a religião judaica revelou-se uma religião de homens. Isso fica bastante claro quando nós lemos o Antigo Testamento. Os textos bíblicos acumulam muito mais nomes masculinos do que femininos, e, na maioria das narrativas bíblicas, os protagonistas são homens. Entre os judeus, infelizmente, a mulher não era muito valorizada. O homem judeu diariamente fazia a seguinte prece: Bendito sejas, Senhor eterno, porque não fizeste de mim uma mulher. A mulher era catalogada como um bem patrimonial de que o homem podia dispor à vontade, fosse ele o pai ou o marido dela. Não se trata aqui de um discurso antissemita, porque a cultura machista e patriarcal não era exclusividade dos judeus. Entre os gregos, por exemplo, nós encontramos atitude semelhante. Para Sócrates, para Platão, para Aristóteles, a mulher também não tinha muito valor. Sócrates ignorava as mulheres. Para Platão, não havia lugar para ela na organização social, nem mesmo no que diz respeito ao sexo, pois os homens gregos preferiam ter relações sexuais com rapazes. Para Aristóteles, a mulher era defeituosa e incompleta por natureza. Nos dias de Cristo, ainda prevalecia essa cultura extremamente machista. Jesus, porém, foi considerado um mestre subversivo e escandalizou os homens de sua época com suas palavras e suas atitudes em relação às mulheres. Jesus foi considerado um defensor dos direitos e da dignidade delas. As mulheres viram em Cristo um mestre diferente dos demais. Viram em Cristo uma pessoa que as respeitava, que as acolhia, que as escutava, uma pessoa que as tratava com amor, com carinho, com respeito a que todas elas são merecedoras, a que todas elas são dignas de receber. Por esse motivo, as mulheres passaram a seguir a Cristo. As mulheres viram em Cristo a salvação de uma vida de opressão, a qual eram submetidas diariamente, e passaram então a seguir a Cristo e se tornaram defensoras devotas do Evangelho, sentindo-se acolhidas. Jesus Cristo não criou um clube do Bolinha. Jesus Cristo não criou um clube ou um grupo composto exclusivamente por homens. Jesus Cristo aceitava as mulheres em seu grupo mais íntimo. Entre os discípulos mais íntimos estavam mulheres, mulheres como Maria Madalena e tantas outras, que Jesus Cristo acolheu de coração. Jesus Cristo acolheu com todo o amor, com toda a compreensão. Por isso, essas mulheres eram muito gratas a Cristo e respeitavam muito Jesus Cristo e seus ensinamentos. O ensinamento da lei, por exemplo, o ensinamento da Torá, não era oferecido às mulheres. As mulheres praticamente não tinham participação na vida religiosa. Jesus, porém, contrariando os costumes e as tradições de sua época, ficava sós com as mulheres e as ensinava, quer em espaço público, quer em espaço privado. Lucas nos relata no capítulo de número 10 da sua versão do Evangelho que Jesus, em certa ocasião, entrou na casa de duas irmãs, Marta e Maria, e que Maria ficou aos seus pés e que Jesus a ensinava. Jesus conversava com ela e ensinava a ela as verdades cristãs. Jesus Cristo tornou-se, sim, um defensor desse direito que a mulher tem de conhecer a Deus, de ser tratada de igual modo. Na verdade, Jesus Cristo deu início a um movimento em prol do ser humano. Jesus Cristo mostrou a todos nós que diante de Deus somos todos iguais, homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres. Jesus Cristo deu início a esse movimento. Nos mostrou que diante de Deus somos todos iguais. Um outro aspecto interessante a se notar diz respeito à credibilidade de que gozavam as mulheres. Entre os judeus, as mulheres não gozavam de praticamente nenhuma credibilidade. As afirmações das mulheres não eram consideradas, não eram levadas em consideração. Isso acontecia entre os judeus, mas também acontecia entre os gregos. O poeta grego Eurípides, por exemplo, fazia a seguinte afirmação: eis o melhor conselho para um homem razoável. Não acredite em uma mulher, nem mesmo se ela estiver dizendo a verdade. Jesus, porém, não pensava dessa forma. Tanto é que a primeira pessoa para quem ele apareceu após ressuscitar foi uma mulher, Maria Madalena. Ele apareceu a Maria Madalena após ressuscitar e disse a ela: vai e conta aos demais discípulos que eu estou vivo, que eu ressuscitei.
Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos, disse isso, mas tamanho era o preconceito em relação ao que diziam as mulheres, que os discípulos correram até o sepulcro para verificar se era verdade aquilo que ela estava dizendo. Portanto, negar a igualdade de direitos das mulheres é negar o amor que Deus tem por elas. É negar os ensinamentos de Cristo acerca do modo como Deus enxerga todos os seres humanos, pois Deus vê a todos de igual modo. Negar esse direito de igualdade das mulheres, o direito das mulheres, é garantir que uma sociedade machista e patriarcal continue aprisionando, humilhando, maltratando o sexo feminino, o que não é desejo de Deus, certamente. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.